Seja bem-vindo ao primeiro episódio do CamupaCast, um episódio muito especial. E para começarmos esse podcast, eu trouxe alguém muito especial também. E vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la, saber um pouco mais quem ela é. Eu trouxe nada mais, nada menos que a minha querida esposa. Nós vamos contar um pouco da nossa trajetória. Agora nós estamos em Portugal, mas ela é brasileira, eu sou angolano. Vamos contar como nos conhecemos, como nos convertemos e também vamos contar um pouco da nossa vida atual, porque nós somos casados e somos pais, né? Então é tudo que vocês precisam saber, caso vocês tenham uma família também. Bom, sem mais conversa de introdução de vídeo, vou vos mostrar quem é minha esposa. Ela vai se apresentar, vai falar um pouco de quem ela é, o que ela faz e tudo mais. Fica atento aí. Bom, Brasil, meu nome é Caroline, para vocês que já me seguem, né? Tem alguns que já me seguem, tem outros que não. Tem alguns que vão lá no meu Instagram pra me julgar. Gente, vale ressaltar também. Camupa esses dias postou uma foto do meu aniversário. Inclusive, muito obrigada a todos que me parabenizaram também. Gratidão a todos que deixaram o seu carinho ali, o seu parabéns. Porém, gente, tem algumas pessoas que falou assim sobre os meus brincos, né? Esse brinco é suspeito. Ou falaram da forma que eu me visto. Até entraram no meu Instagram falando sobre uma taça de suco de uva que eu estou. Sabe aquela foto do Bosque? Sim. Entraram lá e comentaram falando que se era uma taça de vinho. Sobre a sua foto. Exatamente. Depois que fiz a postagem, eu recebi uma mensagem de uma seguidora perguntando sobre essa questão de brincos. Perguntou, mas devemos ou não usar brincos? Eu falei, olha, resumidamente não. Depois eu faço um vídeo explicando, mas teve muitas pessoas que perguntaram sobre usar brincos e... Gente, vale ressaltar, tá bem, que aquela foto é a velha criatura, tá bom? Diferente do Camupa, eu não fui uma pessoa que nasceu no ambiente cristão, ok? Não nasceu num berço cristão, entendeu? Então, aquela foto é a velha criatura, tá bem? Algumas postagens que vocês verem, aquelas antigas, bem lá embaixo, são da velha criatura. Agora é uma nova criatura aqui que vos fala. Amém. Tá bem? Então, vamos falar um pouquinho da minha conversão, né? Sim. Gente, que nem eu falei pra vocês, não nasci num lar cristão. A minha mãe sempre foi uma mulher que teve muita fé em Deus, que acreditou muito em Deus, que nos ensinou isso. A acreditar sempre na existência de Deus e ter muita fé nele. Porém, não crescemos com um direcionamento, indo à igreja, estudando a Bíblia, com um direcionamento assim, certinho. Sim. Crescemos sabendo que existe um Deus e que devemos orar e ter muita fé nele, porém não teve um direcionamento assim. Tanto é que nós não fomos batizados. Ela deixou isso por escolha nossa. Nos batizar na igreja ou na doutrina, enfim, no que nos encontrássemos, né? Mas ela deixou isso como escolha vossa porque ela também não tinha uma denominação ou como é que é? Ela sempre se considerou evangélica. Porém, ela não tinha uma igreja que frequentava. Exatamente. Era uma evangélica que não frequentava a igreja. Frequentou algumas, Sim. Mas não chegou a se batizar em nenhuma. Então, era uma evangélica que não frequentava. Então, acho que ela não queria deixar como ela ainda não tinha se encontrado, Sim. Ela não queria fazer com que nos batizássemos em uma igreja onde nem ela mesma se encontrou, né? Então, não fui batizada. Quer dizer, não tinha sido batizada. Hoje, graças a Deus, eu sou batizada. Amém. Então, não cresci com esse direcionamento. Eu conheci, né? Eu já frequentei algumas igrejas evangélicas, porém eu não sentia no meu coração aquele desejo de se batizar, sabe? Eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Então, não me batizei nessas igrejas. Foi através do Camupa, né? Que eu encontrei a igreja, me conectei mais com Deus, descobri quem realmente Ele é.
pude ter uma transformação e sentir realmente a vontade de me batizar. E que transformação. Né? E assim, o Kamupa, ele nunca foi um esposo que falou assim pra mim, olha, eu sou adventista e se vamos casar, você deve seguir o que eu sigo. Jamais, em momento nenhum, ele falou isso pra mim. Eu simplesmente senti curiosidade, né, de conhecer a igreja que ele frequentava. Desculpa. E aí, enfim, acabei me interessando, tudo. Bom, ele foi o meio, né? Foi usado por Deus para que eu conhecesse a Deus realmente. Enfim, nos conhecemos em Engenheiro Coelho, porque não tem como eu falar do meu batismo, de como eu conheci, sem falar como eu conheci o Kamupa, né? Nós nos conhecemos em Engenheiro Coelho, eu morava em Limeira. E aí, certo dia, uma amiga minha ia pro Maranhão, decidiu morar no Maranhão junto com o esposo, que eles receberam uma proposta muito legal lá. E ela queria muito, é minha melhor amiga, gente, minha amiguinha, a Jéssica. Inclusive, eu acredito que ela vai assistir esse podcast e vai saber que eu tô falando dela. Vai. E aí, ela ia pro Maranhão e decidimos... E me convidou e eu decidi ir para Engenheiro Coelho, que ela queria que a gente fosse. Enfim, andamos de bicicleta, fizemos exercício, foi aí que acabei te conhecendo, você veio, se apresentou tudo, porém, não rolou nada, gente, tá? Não rolou nada. E aí depois, enfim, passou tempos, você foi morar em Limeira, começamos a conversar, começamos a nos conhecer. E aí, eu conheci o Kamupa na época da pandemia, né? Ambos morávamos sozinhos, tá, gente? Ele morava sozinho, eu também morava sozinha. Pagávamos as nossas contas sozinhos. Exatamente. E aí, nos conhecemos. Só que pelo fato de viver mais na casa um do outro do que viver como namorados, né? Decidimos morar juntos. E nessa época também o Kamupa estava distante da igreja, não estava frequentando a igreja porque as igrejas estavam fechadas. Sim. Ficamos 2 anos morando juntos, sem ser casado, tá bom? Sim, nós também naquela época tínhamos alguns projetos, estávamos a começar a gravar vídeos e era mais você na minha casa e eu na tua casa do que cada um em casas separadas. Exatamente. Né? Então, decidimos morar juntos para produzir mais conteúdos, né? E deu certo. Deu certo, porém não foi um começo bom, pulamos etapas. Não bom, na verdade, foi um começo bom, mas não foi um começo certo, de acordo com a palavra de Deus. Por essa questão, pulamos etapas. Mas foi um começo muito desafiador. Sim, foi. Porque assim, além de sermos de culturas diferentes, nós estávamos totalmente, como que eu posso dizer, em direções diferentes. Você já tinha uma doutrina, você já tinha escolhido uma religião, enfim. Eu ainda estava meio, vamos se dizer, perdida. Entende? Não perdida no quesito de fazer coisas erradas ou algo assim, mas não tinha me encontrado. Acho que a palavra mais certa de se dizer. Eu ainda não tinha me encontrado religiosamente. Enfim, fomos morar junto, foi muito desafiador, gente. Foi muito desafiador. Antes da gente colocar Deus no nosso relacionamento, antes da gente fazer os cultos, enfim, colocar Deus como o centro do nosso relacionamento, a gente tinha muitas discussões, brigávamos muito. Foi Deus mesmo que fez com que o nosso relacionamento durasse. E aí ficamos 2 anos assim, e depois o NEM decidiu, né? Gente, NEM é ele, tá? Às vezes nem é um apelido carinhoso. Tem que esclarecer, Nem um apelido carinhoso que eu dei pro meu esposo. Então vocês vão ouvir às vezes eu falar NEM, às vezes Kamupa, nem é ele, tá bem? E aí ele decidiu ir pra igreja um certo dia. Vale lembrar que mesmo ele não indo pra igreja, mesmo ele distante, ele sempre guardava o sábado. Então, o que a gente entrou nesse acordo quando fomos morar juntos não foi um acordo, na verdade. Ele apresentou para mim os 10 mandamentos, mostrou para mim que o sábado era o 4º mandamento e falou assim, olha, eu guardo o sábado por causa disso. Eu simplesmente falei assim, tá bom, se você guarda o sábado, eu vou respeitar, como é o 4º mandamento de Deus, eu vou guardar. Ele me deu praticamente uma aula, né?
eu vou guardar junto com você. Só que assim, eu falava que eu ia guardar o sábado com ele, só que eu não sabia como guardava um sábado. Porque assim, eu cresci, gente, com o pensamento e também, né, com o hábito que minha mãe sempre teve de que sábado era dia de faxina. Sábado era dia de faxinar a casa, sábado era dia de fazer a unha, de se arrumar, enfim. E no sábado eu fazia isso. E ele sempre chamava minha atenção e isso rolava muitas brigas no Brasil. E aí, eu falei Brasil, né? Não, enfim. Isso. Rolava muitas brigas. É que eu lembrei. E aí, a gente... Enfim, depois a gente começou a se encaixar, né? A se entender nesse quesito. E depois de 2 anos, ele decidiu ir para a igreja e falou, olha, eu quero ir para a igreja no próximo sábado, vamos comigo? Eu falei assim, opa, bora. Porque eu queria, né, ter mais essa conexão. Eu sentia falta dessa conexão com Deus. Eu sentia falta de estar assim mais próxima dele, sabe? Essa ausência, desculpa te interromper, Sim. Essa ausência de Deus no nosso relacionamento se refletia nas desavenças, né, nas brigas. Então, de certa forma, nós queríamos encontrar um meio termo para conseguirmos conviver da melhor forma. Exatamente. Eu sentia muito que o nosso relacionamento há pouco tempo ia acabar, né? Estávamos por um fio. Exatamente. Várias vezes. E não foi só por isso também que a gente foi pra igreja. Você também estava passando numa fase muito complicada da sua vida. Exatamente. Onde eu estava tentando te apoiar e... Enfim, gente. Depois, quando ele se sentir preparado, ele fala. Um próximo episódio. Quem sabe? Um próximo episódio. Mas, enfim. Ele decidiu ir pra igreja e eu fui junto com ele e eu falei, ai gente, vai ser mais uma daquelas igrejas que vai falar os problemas que todo mundo tem e vai ser mais uma que eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei. E aí, porque o grande problema que eu tinha nas outras igrejas que eu frequentava era que assim, era do mesmo jeito que eu entrava, eu saía, sabe? Eu não conseguia entender a Bíblia. O pastor chegava lá na frente, pregava, e era muito daquela igreja, era muito aquela doutrina, tipo assim, que eu nem sei se eu posso dizer doutrina, mas enfim. Vem do jeito que você tá e fica. É doutrina. Não vem do jeito que você tá e seja transformado pelo Espírito Santo. Então, eu comecei a perceber muito isso. Também tinha aquilo do dízimo, que muitas pessoas eu acho que têm dúvida, né? Pra que é o dízimo? Por que o dízimo? As igrejas querem o dízimo pra quê? Qual que é o motivo? E eu nunca tive uma explicação sobre isso, porque realmente o dízimo, sabe? Pode parecer, às vezes, egoísmo da minha parte ou algo assim, mas eu queria entender por quê? Porque tem tanto dízimo, mas a igreja não tem uma reforma, não tem algo, não fornece coisas melhores pra igreja, sabe? Então isso começou a bater muito. E aí eu parei de ir e quando eu fui pra igreja adventista, achei que ia ser da mesma forma. Só que, gente, quando eu cheguei lá, eu tive um choque. Eu vou dizer que foi um choque. Porque quando eu cheguei lá, a pastora que estava lá, ela simplesmente falou assim: irmãos, eu não quero que vocês simplesmente ouçam o que eu estou falando. Eu quero que vocês abram a Bíblia e vejam que o que eu estou falando está na Bíblia. Então, abram a Bíblia em João tal, capítulo tal, versículo tal. Que ela te apresentou já foi uma postura diferente das outras que eu tive. Das outras denominações e não só do tipo de pregação que se ouve hoje. Porque hoje, praticamente em outras denominações é assim. Eu pensei uma coisa, eu quero falar sobre uma coisa, eu vou lá, subo no púlpito, no palco, começo a falar tudo que me vem à mente e me esqueço de uma coisa que é muito importante, usar a palavra de Deus como base, né? E nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus é uma regra de fé e prática nas nossas vidas. Então, a partir do momento que alguém começa a falar de Deus sem usar a palavra de Deus, bom, qual que é a base? Se não tem uma base bíblica, significa que está a mentir, né? Até porque Satanás também conhece a palavra de Deus. Você vai ver isso em Mateus 4, na tentação perfeita,
que ele usa também a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, faça tal coisa, porque os anjos vão te acudir, né? Então, Satanás também conhece a palavra de Deus. A partir do momento que alguém aparece para você, não usando a palavra de Deus, você já tem que repensar aquela mensagem. Exatamente. E tinha vezes que eu ia para a igreja e nem a Bíblia abria. Entendeu? Então, tinha vezes que Bíblia no celular, às vezes eu nem abria nem a Bíblia no celular, às vezes eu abria. Então, tipo, um estudo bíblico, claro, a igreja falava, vocês têm que ler a Bíblia, irmão, vocês têm que ler a Bíblia, irmão, mas o estudo bíblico é importante. Uhum. Você vai ler a Bíblia e você vai começar a ler a Bíblia a partir de onde? Você tem que ler e entender, não simplesmente passar a folha, li o primeiro capítulo, li o segundo capítulo, tá, mas o que você entendeu do primeiro e do segundo? Entendeu? Sim. Então, eu não tive isso. E eu sentia que eu precisava disso, sabe? Entender realmente. Então, parecia ser muito tipo, o pastor falou. E eu acreditei. Então, meu pastor falou que eu posso usar brinco de boa, sem problema. Que eu posso usar a roupa que eu tô à vontade, não tem problema. Que seguir a Jesus é ser feliz do jeito que você é. Ele vai te aceitar, claro, ele te aceita, mas você também precisa da transformação. Sim. Entendeu? Ele te aceita. Até porque não tem como se encontrar com Jesus e não passar por uma transformação. Não tem. Quando isso acontecer, porque a pessoa que nós encontramos não é Jesus. Exatamente. Gente, eu sou a prova viva disso. Não só eu, como muitas pessoas, mas como aqui em casa, um exemplo aqui em casa sou eu. Porque assim, eu tinha vários piercings. E eu era uma pessoa que falava assim, eu amo os meus piercings, eu não vou tirar. O do umbigo, não vou tirar. Não vou tirar. As minhas tatuagens, que pretendo fazer mais, ainda falava assim. As minhas roupas, enfim. Eu sou assim. Eu lembro que você estava nesse processo de transformação. Já tinha tirado os brincos, tinha tirado o colar e tudo. E você falou assim, olha, eu tirei tudo isso, mas o meu piercing eu não vou tirar. Eu não vou tirar. E tipo, foi muito natural. Foi. Não teve nenhuma... Como é que se diz? Você não foi... Ninguém me advertiu. Sim, você não relutou, tipo... Aconteceu de forma natural. E também tem isso, que eu gostei também da igreja adventista quando eu fui. Não teve nenhum olhar de julgamento. Não teve nenhum olhar de julgamento. E eu fui toda de piercing, tá, gente? Eu não tirei piercing, não tirei nada. Eu fui do jeito que eu era mesmo. Entendeu? Que eu sempre fui assim. Eu sou assim, beleza, me aceitem assim se quiserem. Então, fui e não tive nenhum olhar de julgamento. Teve aquele olhar tipo, uau, pessoas novas. Porém, fui bem receptiva. Não, fui bem recepcionada. Falei errado, desculpa. Fui bem recepcionada. Não tive nenhum olhar de julgamento. Então, tipo, foram vários pontos que eu fui observando e eu gostei. Entendeu? Enfim. Bom, eu te cortei na parte que você chegou na igreja e a pastora, não sei se é pastora, mas ela começou a falar e falou que eles não precisavam simplesmente ouvir. Eles tinham que conferir na Bíblia o que ela iria falar. Mas antes de eu dar continuação, eu preciso falar uma coisa. Muitas pessoas amigos meus, acharam que eu tirei tudo que eu tinha por causa de você. Muitos acharam que foi por causa de você. Não foi por minha culpa. Eu perdi amizade, gente. Não foi por minha causa. Não, real. Eu perdi amizades pra vocês verem que ponto que as pessoas chegaram assim, que realmente não eram meus amigos. Porque se fossem meus amigos, estariam comigo até hoje. Tanto é que é importantíssimo vocês verem isso. Porque os seus amigos vão ficar com você, não importa quem você for, se você se tornar cristão, se você não se tornar, enfim, eles vão continuar sendo seus amigos. Agora, se estão ali só porque você está na mesma situação de vida que eles, você pode ter certeza que vão sumir da sua vida e sem falar o porquê. Então, eu recebi muito isso, eu percebi muito isso. Que muitos acharam, ela se transformou por causa do irmãozinho, vamos se dizer assim. Enfim, aí eu fui, ela apresentou lá na Bíblia, ela falou assim que queria que a gente abrisse, que a gente entendesse, isso me chamou muito a atenção. E aí saí da igreja entendendo o que ela pregou, sabe? Entendendo mais, e aquilo me deu como que eu posso dizer assim, deu um despertar, sabe?
me deu uma vontade de aprender mais, de ficar mais. Não foi aquele negócio, tô na igreja, não vejo a hora de ir embora. Não, tô na igreja, quero mais, quero ouvir mais. E quando acabou, eu falei, nossa, mas já acabou? Então, tipo, gostei. A primeira vez que eu fui. E aí teve um pastor que percebeu, né? A gente foi mais vezes, fomos mais vezes, tanto é que o Ney ficava muito chateado, porque todo mundo falava, quero fazer visita na sua casa. Vamos fazer visita. Como nós estávamos afastados, então aquele espírito de receber visitas não estava conosco ainda. Então nós queríamos ficar no nosso canto, e eu também pensava assim, esse povo pensa que eu estou desviado. É isso que eu ia falar. Mas eu estava. Ele ficava com aquele pensamento, esse povo pensa aí que eu não sou batizado. Que eu estou desviado, querem me converter, mas eu estava. Isso é verdade. Mas enfim, falavam que ia fazer visita, enfim. E aí teve um pastor Eden, que pegou e falou assim, olha, tem um JA que eu acho que seria muito legal vocês irem. Eu vou passar o número de vocês pro meu amigo Jonas. E vai entrar em contato com vocês. Eu posso passar? Falei, pode, né? Pode. E aí ele entrou em contato, falou que tinha um JA. E aí, Nena, que gente, Camupa me chama de Nena também. E aí, Nena, vamos? Será que a gente vai? Não sei o quê. Eu falei, vamos. Mas não tô a fim de ir, não, hein? Lembra? Eu falei, vamos, né? Vamos, a gente vai conhecer, vai se distrair. E aí a gente decidiu, né? Decidiu ir lá no JA. A gente foi bem recebido. Nossa, eu gostei bastante da recepção. O Jonas foi maravilhoso. Gente, Igreja de São João, que tem o meu coração. Foi a igreja que eu me batizei. E sinto muitas saudades. Tem o meu coração mesmo. Vocês que estão em Limeira, se tiver a oportunidade de conhecer, vão, que vocês vão amar. Mas enfim. Aquele áudio que o Jonas nos mandou foi muito motivador, foi muito motivacional. Porque ele, com aquela empolgação, o jeito que ele fala, nós vamos gostar de te receber, vamos gostar de receber você e a tua esposa, então podem vir, cola conosco. Cola conosco, foi muito bom. Cola conosco. Nós estávamos naquela dúvida, eu estava na dúvida se iríamos ou não. Ainda bem que a gente... E depois decidimos, vamos, né? Vamos. Inclusive, gente, lá tem pequeno grupo, tá? Toda sexta-feira, às 19h30. Então, quem mora aí em Limeira... Vamos lá visitar que vocês vão saber do que eu tô falando. Disseste 17h30? 19h30. Desculpa. 19h30, falei errado. Enfim, aí a gente foi no JA e, gente, eu gostei muito. Eu realmente gostei muito. Até me interagi lá, eu nem até achei estranho. Eu até interagi, participei dos jogos, né? Das gincanas. Sim, são jogos dinâmicas. Dinâmica, isso. Até participei da dinâmica, fiquei lá falando. Ele falou assim que achou que era outra assim pessoa. Do lado, onde é que está minha esposa? Mas foi isso, gente. Participei, gostei. Eu me senti tipo assim... Como que eu posso dizer? Me senti... Como que é a palavra? À vontade, exatamente. Uma espécie de casa. Me encaixei, no lugar, entende? Tipo assim, me senti acolhida, enfim, me senti que pertencia ali. E aí, saí do JA e falei assim, eu quero me batizar naquela igreja. A gente tava no carro, lembra? Eu quero me batizar naquela igreja. Ele fez assim. Oxe, se batizar? Mas nem teve a transformação, como assim quer batizar? Eu falei, eu vou me batizar naquela igreja. E aí, gente, as coisas foram acontecendo aos poucos, sabe? Fui tirando os brincos. E, tipo, foi muito natural. Fui tirando os brincos. Tirei o piercing, né? Do nariz. Na verdade, o piercing saiu. E eu não senti vontade mais de colocar. O piercing coloquei lá em cima, assim, na frente do espelho. Naquela mesinha lá na frente do espelho. E ficou lá. Falei, quando sentir vontade, eu ponho. Até hoje, nunca mais pus. E aí, eu falei, o piercing do umbigo, não tiro. E aí, por fim, o piercing do umbigo saiu, que eu acho que foi o Espírito Santo, falou assim, vai tirar, minha filha, vai tirar os piercing, filho. Vai tirar, vamos lá, saiu o piercing, entendeu? E aí eu perdi a bolinha do piercing, falei, não vou comprar outro não. Até procurei, não achei, falei, deixa assim. Perdi o piercing, gente, não coloquei mais o piercing. E até hoje tô sem, não sinto a mínima falta, não sinto. E ó que eu sempre tive um monte de brinco na orelha, viu? Tinha uns 3 furos na orelha. Não, tirei tudo. E aí, recebi uma visita, ofereceram o estudo bíblico pra gente. Começamos a fazer juntos. Tanto é que ele fez o estudo bíblico tudo de novo, tá, gente? Sim. Teve que fazer o estudo bíblico tudo de novo, bonitão. Fez lá quando era jovem, teve que fazer de novo junto comigo. E aí decidimos casar.
Um desafio, Sim, né? porque nós estávamos a morar juntos, mas não éramos casados, né? Então, depois do estudo bíblico, começou a pesar nossa consciência, Muito. que nós não estávamos a viver de acordo com a vontade de Deus, e começamos a colocar as coisas em ordem. E é muito importante que, se você é jovem, você está a morar com a sua namorada e não tem isso alinhado, organiza isso. Deixe o teu relacionamento com Deus da melhor forma, porque as bênçãos de Deus vão se cumprir na tua vida a partir do momento que você vive de acordo com a vontade dEle. A partir do momento que você sabe da vontade dEle e não quer viver de acordo com a vontade dEle, então é muito difícil que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida. A sua vida, no caso, a vida do seu relacionamento, a vida da sua família, entendes? Então, é muito importante vivermos de acordo com a vontade de Deus. Mas isso começou a pesar muito. Principalmente quando a gente teve aquele estudo do milênio. Foi o estudo que mais pegou. Que aí eu fiquei pensando assim, Jesus vai voltar e será que eu mereço? Será que, se ele voltar hoje, será que eu sou salva? E eu vi a situação que estávamos, a situação onde eu estava pecando, onde eu estava transgredindo, e eu pensei assim, eu mesmo não me salvaria, eu não sou digna de ser salva, não sou até hoje, né? Porque eu penso muito nisso, sabe? Que apesar de tudo, eu não me salvaria, porque eu não sou merecedora da graça. Não porque eu peco, não porque eu faço algo errado, é porque eu penso na morte de Cristo, sabe? E eu vejo que foi muito que ele fez por mim. E não me vejo merecedora, entende? Mesmo se eu fosse a pessoa mais perfeita do mundo, eu ainda acho que eu não seria merecedora. Mas ele acha que eu sou. Então eu peguei e refleti muito nisso, sabe? Que eu não seria. Eu estava vivendo em pecado, não era casada, não estava vivendo de acordo com a vontade dele. E isso justificou todas as nossas brigas, todas as nossas desavenças, justificou porque a gente não se entendia, justificou por mais que eu pedia para Deus abençoar o meu casamento, o meu relacionamento, era justificável, sabe? Foi aí que eu senti a emergência de colocar as coisas, de endireitar as coisas. E aí decidimos casar, né, juntos. Tomamos essa decisão juntos. Foi um desafio, porque eles porque queria que provasse que você não era casado em Angola. Mas graças a Deus casamos. E aí, meu Brasil, foi o dia mais feliz da minha vida, nosso casamento. Meu também. Foi algo tão simples, gente. Real, foi muito simples. Mas muito especial. Muito simples. Muito especial. Tivemos as pessoas... Pastor Edson não foi, que foi quem nos deu o estudo bíblico, mas a esposa foi. Foi. Isso foi muito especial para nós. E é aquilo que nós falamos, né? Às vezes você está num relacionamento que não está de acordo com a vontade de Deus e você começa a pedir: Deus, quero essa bênção, quero aquela. Eu posso te afirmar que o sentimento de estar bem com Deus e viver um relacionamento de acordo com a vontade de Deus dá uma leveza. Sabes, conviver com a pessoa e saber que vocês dois estão a viver de acordo com a vontade de Deus é fantástico, não tem sentimento igual. Porque quando você está vivendo fora daquilo que é a vontade de Deus e você sabe que você não está fazendo a vontade de Deus, dá aquele sentimento de auto-julgamento. Então você vive, mas eu estou a fazer isso, mas não está certo, não está certo. Agora, quando você endireita tudo, você sente bem consigo mesmo e com a pessoa que está do teu lado. E com Deus, mais importante, né? Então, depois que nos casamos, gerou esse sentimento, já começou a transformar um pouco um ambiente na nossa casa. Não, foi diferente, foi totalmente diferente. Foi muito diferente. Tanto é que casamos... Eu engravidei no dia do meu casamento, porque foi tanto assim, tipo assim, tô tão livre, posso fazer à vontade, sabe? Engravidei no dia do meu casamento, gente, descobri isso. Tanto é que nós íamos não.
Nós nos programamos para viajar, né? Para vir morar em Portugal 1 mês e meio. Um mês depois do nosso casamento. E, gente, depois de 1 mês descobri que estava grávida, faltando alguns dias para nos mudarmos para Portugal. Tava tudo preparado. A gente tinha acabado de entregar a chave da nossa casa. Assim, ó, acabamos de entregar a chave da nossa casa. No dia seguinte, eu lembro até hoje, foi numa segunda. A gente entregou a chave da casa de onde a gente morava. Vendemos tudo, os móveis, tudo. E aí a gente ia passar 1 semana na casa da minha tia, lembra? Uma semana na casa da minha tia até o dia da viagem. Entreguei a chave e na terça-feira decidi fazer exame. Por quê? Porque, gente, eu tava com uma bendita dor no estômago. E eu tinha gastrite. Falei assim, deve ser minha gastrite. E aí eu falei pra minha tia, nossa, tia, tô com uma dor no estômago, tô com um enjoo, tô com uma ânsia. Minha tia, essa ânsia aí é bebê. Eu falei, não é, tia. Veio pra mim. E tinha vindo, gente. No dia do meu batismo, inclusive, esqueci de falar do batismo. Nos casamos e nos batizamos no mesmo tanque. Sim. Juntinhos. Foi fantástico. Foi maravilhoso. Fantástico. Foi uma sequência, assim, ó, de episódios maravilhosos. Vamos tentar compartilhar algumas imagens desse momento. Para as pessoas terem mais ou menos uma noção de como foi, né? Foi um momento... Ai, gente, meu batismo foi maravilhoso. Porque, assim, foi decidido, sabe? Pendências que eu tinha deixado, traumas, bloqueios. Eu me desfiz de todos, sabe? E era isso que eu não sentia nas outras igrejas. Eu precisava me desbloquear de alguns traumas, eu precisava me desbloquear de algumas coisas que me prendia de seguir, sabe? Dar perdão para algumas pessoas, perdoar algumas pessoas, principalmente meu pai. Então, assim, foi libertador. Sim. Meu batismo realmente foi uma decisão que eu tomei mesmo, porque eu queria. E foi lindo. Mas é isso que Jesus faz quando entra em nossas vidas, né? João 8:30 e 12, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus liberta todo o fardo que nós estávamos a carregar, fica lá atrás. Nós vivemos uma vida mais leve, né? Não mais leve no sentido de que tudo vai bem, né? Como se prega por aí, tudo vai bem e você vai viver mais e mais feliz. É que mesmo essa felicidade que o mundo prega, entende? É que mesmo que as coisas não indo bem, sim, você tem a certeza de que vai dar certo. Exatamente. Você tem a certeza de que tem alguém maior que o seu problema. Exatamente. Entendeu? É isso. Essa é a felicidade. Você falou comigo. Exatamente. Você pode estar passando por um momento mais difícil na sua vida, por angústia, por frustrações, enfim. Mas você tem a certeza sabendo que estás com Jesus, te torna mais leve. Exatamente. Passa essa paz. Porque muitas pessoas acham assim, vou me tornar cristão e tudo vai ser flores. Os problemas vão sumir e vou viver um mar de rosas. Só que não é assim. A vida do cristão não é fácil, gente. Não é fácil. Os problemas não somem só porque você batiza. Pelo contrário, a luta é maior. Por quê? Porque o inimigo luta com mais força ainda para que você volte para ele. Por que ele vai lutar por alguém que já é dele? Não tem motivos para ele lutar por alguém que já é dele. Ele vai lutar por alguém que deixou de ser dele. Entendeu? Sim. E por isso que as lutas são maiores. É por isso que Jesus também fala em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu porque eu venci o mundo. Então, saber que Jesus venceu o mundo nos passa paz, nos passa leveza. E quando você se encontra com Jesus, não tem como. A sua vida é transformada e você se torna uma nova criatura. E essa transformação é a evidência de que você se encontrou com Jesus. Porque se não há transformação, tens que rever, porque a Bíblia fala que Satanás também pode se apresentar como um anjo de luz, né? Então pode ser que a pessoa que você encontrou não seja Jesus, mas seja o nosso adversário. Exatamente. Então tem que ficar muito Por isso atento. que você tem que ter conhecimento da palavra. É importantíssimo. Porque a partir do momento que você tem conhecimento da palavra, não tem como você ser enganado. Entendeu? Até porque Satanás nos engana nos mínimos detalhes. Exatamente. Né? Ele não é o tipo de pessoa que nos apresenta direto uma nota de R$3. Né? Ele nos apresenta uma nota de R$2, só que falsa. Se você não prestar atenção nos mínimos detalhes, você é enganado.
né? Exatamente. E o problema das pessoas é o quê? Gente, ele tentou tentar. Ele foi tão astuto que ele tentou tentar até Jesus no deserto. Quem dirá tu? Porque tem alguns cristãos que se acham imunes, né? Sim. Eu tô aqui pra igreja, seguindo certinho. Tô imune. Não, se você não tá imune. Se você não tem conhecimento da palavra, se você não estuda a palavra, se você não pratica ela todos os dias, você não tá imune. Entendeu? Por que ele tentou tentar Jesus? Porque ele achou que Jesus ele tava faminto. Sim. Ele achou que Jesus ia cair. Mas não. Jesus vivia em comunhão com o Criador. Quer dizer, ele também foi o Criador porque ele estava na criação. Mas ele estava em plena comunhão com Deus. Entendeu? Orava todas as horas. Na verdade, quando uma pessoa já não estuda a Bíblia, porque já foi enganada, né? Precisa daquela libertação, precisa de um encontro com Jesus. Mas Satanás nos engana nos mínimos detalhes, ele traz 99% de verdade e 1% de mentira. Nesse caso, só percebe a mentira aquela pessoa que estuda a palavra de Deus. Agora, quem não estuda a palavra de Deus, ele não precisa fazer esforços. Só que também tem muitas pessoas que acham que ler a Bíblia é chato. Eu vou dizer isso porque eu já fui uma dessas pessoas. Mas assim, ler a Bíblia é chato por quê? Porque você lê e você não entende. Por isso que você precisa de um direcionamento para ler a Bíblia, para entender a Bíblia. Se você começa a ler a Bíblia de qualquer jeito, vamos supor que você vai começar a ler a Bíblia por Isaías. Você não vai entender a Bíblia. Isaías é um livro complexo de se entender. Você precisa de um direcionamento. Eu já tentei ler Isaías. Isaías não é fácil de você, ler um capítulo, ler outro. Não é fácil. Você tem que ter um direcionamento por onde começar. Tem que ter aquela junção de versículos Novo Testamento com o Velho Testamento. Mas, enfim. Não é chato de ler a Bíblia quando você tem um direcionamento e você entende realmente o que está lá. Agora, quando você lê de qualquer jeito, realmente você não está entendendo, vai ser chato mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos voltar. E aí, fomos batizados, né? E depois, engravidei. Como eu estava falando, descobri. Tava com a bendita dor no estômago. Minha tia, bebê, isso aí. Essa dor de estômago tem nome. Tem nome. Eu falei, não tem, gente. Porque veio pra mim. E eu menstruei, meu Brasil. Meu Brasil não, eu menstruei, gente. E no dia do meu batismo, eu tava vindo pra mim. Eu tava menstruada. Eu falei, não tem como. Só que daí eu tinha feito um tratamento de endometriose. E aí eu tinha ficado 2 meses sem o anticoncepcional que o médico recomendou. E aí ele deu o remédio e eu comecei a fazer o anticoncepcional, o tratamento com anticoncepcional. E aí eu falei assim, eu vou fazer o teste, né? Vai que eu tomo esse anticoncepcional, minha tia tanto fala na minha cabeça que eu tô grávida, vai que eu tô grávida mesmo, né? Faz mal pro bebê, deixa eu fazer o teste antes de começar. Fui fazer o teste crente que eu tava grávida não, uai. Tinha vindo pra mim, não sei o quê. Não tava grávida não. Foi lá, deu positivo. Quase morri de coração. Falei, meu Deus do céu. Eu chorava e ria, né? Chorava e ria, porque eu queria. Lembra que a gente ficou tentando? Eu queria. Mas, gente, não era o momento. Eu ia embora pra Portugal. Com o objetivo de trabalhar. Não tinha planos pra beber. Mas os planos de Deus é o quê? Melhores que os nossos, né? Então, descobri que estava grávida, fui lá falar pro Ney. Fiz o teste de sangue primeiro, antes de falar pra você. Porque eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu vi o positivo e falei assim, daqui é falso positivo, não tô grávida. Fiz o teste de sangue do positivo de novo. Já chorei. Chorava e ria. Chorava, ria e pulava. Era muito engraçado, gente. E aí, fui falar pra ele. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Esse homem vai ter um treco. Eu ficava com muito medo da sua reação, Ney. Eu ficava com muito medo. Eu fiquei tão nervosa no dia que fui fazer a surpresa pra você. Eu tremia. Eu fiquei muito nervosa. Eu achei que a sua reação ia ser, ruim, péssima. Porque não era o momento de a gente ter filho. Eu falava muito isso, né? Falava muito isso. Não era o momento de a gente ter filho. Não era o momento. E eu falava assim, meu Deus, ele não vai gostar, ele vai odiar. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas fiz a surpresa. Ainda coloquei lá, calma, mantenha a calma, né? Mas aí fiz a surpresa, ele ficou feliz, tudo. Mas, gente, faltava algumas semanas. Só que foi um grande desafio. Sabes por que eu fiquei feliz? Porque nós estávamos leves, Nena.
Estávamos muito leves. Oramos, lembra? Sim, estava tudo nos conformes, de acordo com a vontade de Deus. Então não tínhamos aquele peso de consciência. Fizemos isso errado, não sei o quê. Então estávamos tão leves que quando chegou essa notícia para mim, eu falei, Deus seja louvado. Eu me emocionei. Emocionou. Sim, inclusive, gente, para vocês que estão curiosos, tem vídeo lá no meu canal? Sim, tem vídeo. Tem vídeo no meu canal da podem surpresa. reviver esse momento. Exatamente. A casinha da tia lá, todo um monte de gente encolhido lá. E verem exatamente como é que foi, né? Foi muito emocionante. Eu não vi a surpresa. Passei por ela. Bom, vão lá e vejam o vídeo. Foi muito emocionante, gente. Foi muito emocionante. Eu tenho que dizer que foi muito emocionante. A gente chorou, depois a gente chorou juntos. Foi muito triste a reação da minha mãe, porque a gente era primeiro neto. Foi, tipo, eu passei por uma fase muito difícil. Porque, assim, eu fiquei com... Primeiro, o pessoal falava, o que você vai fazer? Você vai ir? E eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Porque eu entreguei a casa, eu vendi tudo que eu tinha. Eu não tenho onde morar. Eu tinha pedido conta de trabalho. Não tinha mais onde morar, não tinha mais trabalho. Eu não tinha mais nada. Ou eu ia para Portugal, ou eu ficava no Brasil e começava do zero. Porque eu vendi tudo, carro, moto, que a gente tinha, tudo, absolutamente tudo. E tipo, foi uma confusão gigantesca. Uma aprovação muito grande. Eu falei assim, vai ser o que meu marido falar. Se ele falar, a gente vai e bora. Se a gente não for... E seja feita a vontade de Deus. E aí eu falei pra você, e aí, Ney, o que a gente vai fazer? Lembra que você falou? Não esqueça até hoje. Lembra que você falou? Então fala aí o que você falou. Lembro. Falei, vamos. O que é Portugal diante da grandeza de Deus? E aí tá bom, né? O que é Portugal perto da grandeza de Deus? Realmente, tá certo. Oramos muito durante esses dias que a gente veio para Portugal. Aconteceu muitas coisas quando a gente chegou aqui. Muitas coisas. O visto dele, ele teve problema com visto. Quase que a gente foi deportado. Quase que a gente não entrou aqui em Portugal. E, enfim, depois deu tudo certo. Chegamos em Portugal. Eu consegui trabalho durante 3 meses. Sofremos um golpe. Sofremos o golpe. Chegamos aqui, sofremos o golpe do arrendamento. Perdemos 840 euros. E depois não tivemos que equivale, nada gente, equivale a 4 mil e pouco no Brasil. Passamos por golpes. Cheguei aqui, quase entrei numa depressão. Porque não consegui trabalho nos 3 primeiros meses e depois não consegui mais. Quase entrei numa depressão, chorava quase todos os dias de saudade da família, que eu não queria mais ficar aqui, não queria mais estar aqui. Enfim, foi um desafio muito grande, mas Deus esteve conosco e graças a Deus, meu filho nasceu com saúde. No início da gestação tivemos vários problemas, que podemos conversar em outro podcast também, que ele teve problema no coração, minha gravidez também foi de risco. Então, enfim, gente, o objetivo de falar tudo isso para vocês é que vamos ter desafios. Infelizmente, Sempre. vamos ter desafios. Sempre, mas Deus está conosco. Graças a Deus hoje nosso filho tem saúde, graças a Deus hoje estamos bem. E é isso, gente. Essa foi a minha conversão. Até passou, né? Falei até sobre Portugal. Falamos já. Era para falar sobre a conversão. Já falei um monte de coisa que a gente pode falar em outro podcast. Falamos muita coisa. E é isso. Se você for novo aqui, pedimos que você se inscreva, ative as notificações para ser notificado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Bom, este aqui foi o primeiro episódio. Nós estamos a experimentar isso. É algo que nós nunca tínhamos feito antes. Não nesse formato, né? Nós nunca tínhamos feito isto antes e esperamos que você fique conosco porque vem bastante conteúdo bom para você. Eu acho que vai ser algo, tenho a certeza que vai ser algo que vai ajudar a edificar a sua vida espiritual. Nós vamos compartilhar nossa experiência e nós aprendemos muito com a experiência de outras pessoas, né? Lembrando, desculpa te interromper, mas lembrando que você tem o treinamento Segredos
escondidos em Gênesis para uma vida mais... Exatamente. Depois dessa experiência que nós passamos... Onde ele compartilha... Desculpa te cortar de novo. Não, onde você compartilha toda a nossa experiência. Porque hoje temos um relacionamento saudável. Sim. Porque hoje conseguimos nos entender, nos compreender. Porque hoje, graças a Deus, somos felizes no nosso casamento e conseguimos dar uma criação muito boa para o nosso filho. Então você compartilha tudo isso lá no seu treinamento. No treinamento eu compartilho como viver de acordo com o plano original de Deus, de acordo com o propósito de Deus, o seu casamento, o seu relacionamento e viver isso na sua família. E através desse treinamento, o que você aprende também? Você aprende a entender melhor a Bíblia, porque eu te apresento o plano original de Deus de acordo com a Bíblia, não de acordo com os meus pensamentos, né? Então, estudando, participando desse treinamento, você desenvolve uma compreensão melhor da Bíblia. Então não é simplesmente como se dar bem no casamento, mas também como entender melhor a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus e praticamos, nós vivemos as bênçãos de Deus no nosso casamento e na nossa família. Então o treinamento é fantástico. Acredito que vai te ajudar bastante. Se você está a passar por algum problema no seu casamento, na sua família, vai ajudar bastante. Eu te convido a clicar no link que está na descrição do vídeo para você saber mais sobre esse treinamento, ou para você que quer adquirir, também eu vou deixar o link já personalizado para quem quiser adquirir direto na descrição do vídeo. E eu te vejo do outro lado, te vejo no outro lado onde você vai participar das minhas aulas todas as semanas e também vai poder tirar as suas dúvidas, ok? Então é isso. Tem alguma palavra antes de nós terminarmos? Não, só isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse podcast. Qualquer dúvida que estiver também, pode deixar aqui. Nos sigam, né, no Instagram, se vocês não são seguidores. Quem não me segue, me siga. E siga a Carol também, a minha esposa, que eu vou deixar o user na descrição do vídeo. Se gostou desse podcast, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do podcast. E também não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. É isso, gente. É isso. Muito obrigada por ter assistido. Te vejo no próximo episódio. Que Deus te abençoe.